palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022, eu sou João Batista e é com muito carinho que venho até você trazer mais uma vez a palavra de esperança. É preciso conhecer os dons para colocá-los em prática. 1 Coríntios 14, de 1 a 12. Vamos juntos meditar a palavra, cada um de vocês que estão sempre nos acompanhando, os que já estão inscritos no canal, muito obrigado. Os que não se inscreveram, se inscreva no canal Palavra de Esperança pelo YouTube, para que você receba todos os dias às 6 da manhã a notificação sobre a mensagem. Já bem cedinho você possa rezar comigo, refletir comigo a palavra de Deus. Vamos juntos ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a assembleia receba edificação. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? É o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não produzirem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Se a trombeta só der sons confusos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós. Se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala e será também um estrangeiro para mim. E ele será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos e amados irmãos, você lembra que no capítulo 12, Paulo falava para nós dos carismas, da diversidade dos carismas. Ele falava também a comparação do corpo e dos membros, que cada um com seus dons tem funções específicas na comunidade, na onde eu participo, com os carismas, com os dons que devem ser usados em favor da comunidade, em favor das pessoas. O dom não é para mim, o carisma é um dom de serviço que eu preciso colocar à disposição do outro. E no capítulo 13 ele dizia assim, olha, não adianta ter todos os dons se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor. E é exatamente aí que está o grande sentido de tudo. Mas Paulo, ele nos faz compreender o seguinte: é preciso conhecer os dons para colocá-los em prática. E dois dons, na verdade que ele cita 3 dons, nessa meditação que nós ouvimos na primeira parte, que amanhã ela vai continuar. Paulo vai citar a profecia, Paulo vai citar o dom das línguas e ele comenta também brevemente sobre a interpretação. Todos esses 3 carismas, eles estão aqui contidos em 1 Coríntios capítulo 12. Então agora ele vai explicar minuciosamente, trazendo de forma muito clara a seguinte explicação:
Quem profetiza fala ao povo diretamente. Entende? Quem profetiza, quem traz uma palavra de Deus, uma revelação, essa revelação não é adivinhação não, irmãos. Por favor, não vamos confundir as coisas. Profecia não é algo também diferente do que está na palavra. Profecia é o anúncio poderoso no Espírito que desperta no coração das pessoas a conversão, o desejo da santidade, ela provoca nas pessoas. Então, é uma revelação de forma transparente e clara daquilo que a palavra de Deus já está rica e completa. Eu fico preocupado quando as pessoas pensam que a profecia é algo que está fora do contexto da palavra. Então, irmãos, nós precisamos compreender tanto a profecia como os demais dons sempre à luz do Espírito Santo e sobre a luz da palavra de Deus. Paulo começa dizendo assim: empenhai-vos em procurar a caridade. Ele reafirma o que está no capítulo 13. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Exatamente por isso, porque a profecia ela faz com que as pessoas sejam edificadas, que elas cresçam espiritualmente. Agora, olha que interessante. O dom das línguas, quando Paulo fala sobre ele no versículo 2, ele diz assim: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Quando nós falamos, oramos ou cantamos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Então é o dom. Por que fala então que é um dom de serviço? Porque é o dom que nos faz abrir ainda mais o coração para os demais dons. Quando nós estamos em uma assembleia, talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje. Vou citar um exemplo na prática, né? O dom das línguas é aquela oração que às vezes você já viu aí, quem não é acostumado com a renovação carismática, quem não é acostumado com os canais de televisão, muitos dos canais de televisão católica, é aquela oração que às vezes as pessoas começam e aí as pessoas que às vezes não entendem, olham assim e ficam, meu Deus, o que é isso? Esse é o orar em línguas, que dentro da renovação carismática é algo muito comum. Mas às vezes para muitas pessoas que não participam, começa até a falar, esse povo é doido, esse povo faz uns barulhos esquisitos. Mas na verdade, irmãos, nós vamos compreender isso como aquela continuidade da reflexão de Romanos 8, 26 a 27. Quando não sabemos o que pedir nem orar como convém, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Ele perscruta os corações, ele sonda o que está em cada coração e leva até Deus com gemidos inefáveis. É esse orar em línguas que de forma tão singela, tão simples e tão poderosa edifica a pessoa. E por que ele é um dom de serviço? Porque ele faz com que o nosso coração se abra aos outros carismas, porque quando eu estou num clima de oração, quando essa oração acontece, ela facilita muito para que os demais dons aconteçam em meio à comunidade. Aí vem a profecia, aí vem a palavra de ciência, aí em determinado momento acontece a interpretação das línguas, se assim for do agrado de Deus, porque tem momento que às vezes faz um grande silêncio na assembleia e uma pessoa só começa a orar em línguas sozinho. Naquele instante ela está falando em línguas. Quando ela silenciar, com a graça de Deus, Deus vai suscitar no coração de alguém para interpretar aquilo que ela estava orando, para a edificação da comunidade. Ela fez uma profecia em línguas. Rapidamente vai aparecer alguém pela graça de Deus para interpretar. Entenda, não é traduzir, é interpretar, é compreender segundo o olhar de Deus, segundo a graça do Espírito Santo, aquilo que Deus quer para toda a comunidade. Então entenda, a profecia ela vem para toda a assembleia. A oração em línguas é uma oração pessoal, que é o meu clamor a Deus e ao mesmo tempo é o meu abrir-se aos demais carismas para que todos os outros possam se manifestar, se revelar em favor, em prol da comunidade.
Muito bem. Versículo 3 fala: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Tá vendo? A profecia tem uma missão tripla: profetizar, edificar, exortar e consolar. Olha que bonito. Quando Deus fala através de alguém, Ele está querendo edificar aquela pessoa, Ele está querendo exortar aquela pessoa, talvez a conversão, a mudar de vida, e Ele também quer consolar o coração que às vezes está aflito. Agora, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Você poderia pensar assim, então quem profetiza é mais importante? Não. Todos têm a mesma importância, porque todos estão colocando em ação os dons de Deus, os carismas do Espírito Santo. Porém, aquele que profetiza, ele tem um alcance muito grande, que quando ele fala, ele proclama, ele está levando as pessoas a serem exortadas, consoladas, edificadas. E aquele que ora em línguas, mas se ele é aquele que ora em línguas, concluindo o raciocínio, né? Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, mas ele abre o coração para que os demais dons possam se manifestar. Paulo ainda vai dizer assim, ora, desejo que todos faleis em línguas, tá vendo? Paulo está dizendo, versículo 5, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que esse as interprete para que a assembleia receba edificação. Aí você pode falar, você falou agora que nenhum é maior do que o outro. Paulo quer dizer no sentido assim, olha, é mais importante a profecia no sentido da comunidade. E ele está certo, porque a oração em línguas é algo pessoal, entende? A profecia vai diretamente a todos os corações. Por isso que ele cita, é maior, né? Não no sentido de competição, mas no sentido daquilo que a palavra de profecia produz em relação à oração em línguas. Porque a oração em línguas é para mim e para que eu possa me abrir aos demais carismas. E aí ele vai citar alguns exemplos interessantes sobre a questão da música, né? Suponhamos, irmãos, que eu for... primeiro ele vai falar, suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que vos aproveitaria? Se a minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina. Tá vendo? Então ele vai dizer, olha, se eu fosse ter com vocês e ficar só orando em línguas, vocês não seriam edificados. Ela seria importante, que nos levaria às vezes um momento de oração, mas vocês não seriam edificados, exortados, corrigidos, consolados. Por isso que ele ia até as pessoas pregando, levando a palavra, levando a profecia até os corações. E é o que ele vai dizer a partir do versículo 7, é o que se dá com os instrumentos inanimados de música. Por exemplo, a flauta ou a harpa, se não produzirem sons distintos, como se poderia conhecer a música tocada? Entende? Se o instrumento não produz um som, se ele não está afinado, se ele não produz um som com qualidade, como que nós iremos compreender aquilo que está sendo tocado? Viraria uma desordem. É a mesma coisa com os dons. Se os dons não forem compreendidos, vira totalmente uma desordem, uma bagunça. Por isso que é importante demais ter conhecimento dos dons para colocá-los em prática. Eu não posso receber esses carismas, esses dons e fazê-los de qualquer jeito. Eu preciso compreender. Alguém até pediu esses dias aqui nos comentários pelo YouTube que se explicasse sobre esses carismas. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu já fiz uma vez um seminário, né? Onde eu expliquei sobre todos os carismas. Então nós estamos explicando, muitos de vocês já ouviram essa explicação aqui pelas palavras de esperança, mas é importante porque sempre tem chegado gente nova. Então, esses carismas são para ser usados em favor da comunidade. Precisam ser instrumentos afinados para que toquem profundamente os corações. Por isso que nós não podemos, irmãos, de forma alguma, viver esses carismas, viver esses dons de qualquer jeito. É preciso conhecer os dons para colocá-los em
prática. Graças a Deus, hoje, se você for no YouTube e procurar a explicação sobre os carismas, você vai encontrar um monte de padre, um monte de pessoas boas, teólogos, gente entendida mesmo do assunto. Não os caras igual eu, né? Faço no amor e na misericórdia, naquilo que eu conheço. Mas você vai encontrar muitas explicações com muita riqueza de detalhes. Então, eu aqui faço apenas uma breve explicação, uma breve interpretação da palavra, para que você possa despertar no seu coração um desejo de mergulhar mais profundamente. Então faça isso, queira conhecer sobre os carismas. Se você percebe que dentro do seu coração existem dons, coisas que você pode colocar em favor da comunidade, procura aí um grupo de oração. Quando você ficar sabendo que vai ter um seminário de vida, faz o seminário de vida. Se você ficar sabendo vai ter um aprofundamento dos dons carismáticos, então vai lá, faz esse encontro, porque aí você vai compreender sobre os carismas, para que você possa entender o que acontece dentro de você e você também possa se colocar em favor dos irmãos e irmãs que tanto necessitam da palavra de Deus ser pregada de forma querigmática, poderosa, esse grande anúncio chegando a todos os corações. Versículo 9. Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Mais uma vez, Paulo dizendo aqui sobre a importância da profecia, onde as pessoas compreendem, e a dificuldade que vai ter se as pessoas somente orarem em línguas. Então é preciso caminhar junto à profecia, o orar em línguas e também a interpretação, caso seja necessário em alguns momentos de oração. Há no mundo grande, agora ele está falando das línguas, português, inglês, espanhol. Há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis, e principalmente para quem mora naquela região, naquele país. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem fala e será também um estrangeiro para mim. Tá vendo? Então ele agora está usando a explicação no sentido das línguas que existem no mundo. Se eu compreendo, quer dizer, eu sou nativo daquele lugar, então eu vou compreender. Eu como brasileiro, eu entendo a língua português. Eu entendo aquilo que as pessoas falam. Mas se eu for, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu particularmente não entenderei, porque não é uma língua que eu estudei, que eu conheço. Então, nesse caso, eu me torno um estrangeiro. Alguém que não compreende aquela linguagem. Se o Espírito Santo, se a palavra não é compreendida, é como que as pessoas ficassem olhando e falando assim, eu não estou entendendo, o que é isso? Por isso que é importante os dons caminharem junto. O dom das línguas, ele nos prepara para os demais dons. O dom das línguas, ele nos leva a abrir o coração para que todos os demais dons aconteçam de forma fluente e tranquila no nosso meio. Olha que eu disse, tranquila, organizada. O Espírito Santo é organizado, não é bagunçado, não é desordeiro. Ele traz paz. Então é preciso entender que os dons também devem fazer isso conosco. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Olha para que servem os dons, os carismas, para a edificação da igreja. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Pedimos a graça do teu Espírito Santo para que o nosso coração e todo o nosso ser se abra à tua vontade. Aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer através de mim, que as pessoas sejam alcançadas, exortadas, consoladas, mas me concede a graça também da simplicidade do dom das línguas, para que ao orar, o meu coração se abra ao teu Espírito, e ao abrir-se ao Espírito, o meu coração se abra a todos os dons, a todos os carismas, para a edificação da comunidade. Obrigado, meu Deus, por derramar sobre a minha vida tão grande graça. Mesmo eu não merecendo, o Senhor quis me conceder a graça dos dons, dos carismas. E eu sei que não é para mim, mas é para que eu possa usar em favor da comunidade. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê a graça da humildade para entender que nada disso é meu, é tudo para o teu louvor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham todos uma abençoada semana. Sede santos como Deus é santo e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.